Tiago, capítulo 3, vamos lá? Os irmãos, isso. As crianças podem sair, elas vão ter uma sala para elas agora. Deus abençoe profundamente as crianças e as professoras e professores, tá bom? Aproveitando aqui que as crianças estão saindo, quero lembrar do IPBC Kids, tá, irmãos? Lembra disso? Quero lembrar a igreja. A igreja eventualmente não está vindo presencialmente, mas cuide da sua vida espiritual. As crianças não conseguem, pelo coração pecaminoso nosso, elas não vão apertar o botão, ligar a televisão. Irmãos, são os pais que precisam dar esse tipo de encaminhamento. Então, pessoal, para aqueles que não estão vindo, o pessoal tem preparado com muito carinho aí as aulas. A palavra de Deus continue chegando até o coração dos nossos filhos, tá bom? E, eventualmente, se der tempo daqueles, eu disse aí, pessoal, não contabilizar obrigatoriamente, aqueles que estiverem presentes aqui, às vezes não vai dar tempo de chegar em casa para poder fazer os filhos assistirem, para que eles assistam tanto aqui quanto lá, tá bom? Porque a escola dominical termina 11h15, às vezes 11h30, a gente fica conversando um pouquinho, até todo mundo chegar em casa, já acabou o IPBC Kids, para aqueles que estão presentes aqui, tá bom? Mas não deixe de participar, lembre das suas promessas, você precisa conduzir seu filho nos caminhos do Senhor. Esse é um instrumento, existem outros, mas esse é um deles, tá bom? Tiago, capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, verso 1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, da mesma maneira, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, todavia, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nos dá graça, ajuda-nos a absorvermos o ensino que vem do teu coração, para que, de fato, possamos a cada dia mais experimentarmos a celestialidade da vida. É a nossa oração e nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria falar com os irmãos sobre a religião verdadeira. A razão porque eu gostaria de falar, eu vou tentar resumir o frigir dos ovos, mas me dá um crédito aí, porque eu sei que estão esse horário, eu vou tentar ser resumido, tá bom? Se você olhar lá no capítulo 1, deixa eu justificar logo o meu tema. Capítulo 1 de Tiago, verso 26, ele disse assim, capítulo 1, verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Percebe? Tiago falou isso no capítulo 1,
ele não desenvolveu o assunto sobre, então, o que é a religião verdadeira à luz do uso da língua, tá bom? Ele apenas mencionou isso. Eu lembro de eu ter estudado com vocês, do verso 27, a religião pura e sem mácula, qual que é? Eu falei lá, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Eu expliquei essas questões naquele momento, mas não falei da língua, porque Tiago não desenvolveu esse assunto. Agora, no capítulo 3, ele vai desenvolver aquilo que ele começou lá no capítulo 1. Qual é a religião verdadeira? No mínimo, a religião verdadeira tem a ver com a língua. A religião verdadeira tem a ver com a maneira como usamos a língua no ambiente comunitário. Eu gosto, uma história meio poética seria lendo as páginas do coração com os óculos da língua. Ixi, a gente conhece o que tem lá dentro por aquilo que sai aqui fora. A gente percebe o mundo interior à luz daquilo que esboçamos no nosso mundo exterior. Por essa razão, então, por Tiago dizer que quem deixa de refrear a língua e acaba sendo linguarudo, falando aquilo que não deve, maltratando os irmãos pelas palavras, você pode ver em qualquer delegacia, pode observar isso. Geralmente, a falta de respeito físico, quando alguém começa já a agredir o outro fisicamente, começou com a falta de respeito verbal. Ninguém acordou dando um tapa na cara do outro. Isso não existe, irmão. Normalmente é gente que não respeita as pessoas como sendo a imagem de Deus e acabam usando mal a sua língua e aí vão rompendo diques que foram colocados por Deus para que jamais caiamos numa escada descendente, numa vida cada vez mais pior, a ponto de agredirmos fisicamente nossos irmãos. Pode olhar que ninguém agride o irmão fisicamente sem falar impropérios. É muito difícil agredir o outro calado. Só dar um tapa na cara, ninguém faz isso. Quando faz isso, vem um monte de coisas verbais. Então, por essa razão, Tiago está tentando ensinar a igreja o que seria a religião verdadeira. Agora sim, então, volta lá para o capítulo 3. Por isso eu disse o que é a religião verdadeira, que é isso que Tiago está tratando, especificando. Na verdade, no verso 1, ele fala de mestres, são escolhidos como ponto de partida, mas, obviamente, não é um aspecto exclusivo a respeito do uso da língua, porque ele não tem em mente exclusivamente aqueles que querem se colocar na frente da igreja como mestres. Porque, naquele momento, os mestres ocupariam um lugar de destaque diante da igreja, entende? Por isso ele está tentando falar a respeito dessas pessoas, de como elas devem usar a língua, mas também ele está pensando, logo depois, no uso da língua no meio comunitário, não só dos mestres, mas de toda a igreja, ou seja, da igreja à igreja. O que significa que restringir a língua para Tiago é uma virtude. Ele vai dizer lá no verso 2, todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é um varão maduro. Ele disse isso, desta lei perfeita, lei da liberdade, lá no capítulo 1, verso 25. E agora ele está tentando demonstrar que a lei perfeita se manifesta em pessoas maduras que sabem, no ambiente comunitário, se utilizar da palavra. Sabem se conter, sabem aquilo que dizer, porque não é porque temos coisas importantes e sadias a serem ditas que, obrigatoriamente, nós precisamos dizê-las. Está lá em Efésios capítulo 4. Na verdade, então, um dos sinais de um homem perfeito ou maduro é a sua capacidade de, no ambiente comunitário, falar aquilo que é adequado. Eu vou repetir porque é importante isso. Porque, às vezes, as pessoas são destrambelhadas em relação à língua no ambiente comunitário e dizem assim, eu falei sem pensar. Não, não existe falou sem pensar. Você pensou para falar. Acontece que você não botou freio naquilo que era para não ser dito. Porque ninguém fala sem pensar. Não existe uma palavra vir na nossa boca sem parar, passar pelo nosso cérebro. Acontece que a gente não segurou a onda e aí muitos de nós até dizemos, se eu falasse tudo aquilo que eu estava pensando. Então, não é nem para falar e muito menos para pensar. Mas, se não falar, já é um bom começo. A gente conhece a maturidade das pessoas justamente na sua capacidade
de se colocarem publicamente através da fala. O argumento de Tiago, então, começa com os mestres e termina no capítulo 4, verso 11. Olha aí, para você demonstrar, eu estou tentando demonstrar que ele está preocupado no ambiente comunitário. Irmãos, verso 11 do capítulo 4. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, ou fala mal da lei, ou julga a lei, enfim, e ele vai tecer a argumentação que no devido momento eu vou chegar lá. Mas eu só estou demonstrando que Tiago está preocupado com a maneira como a igreja está se reportando aos seus irmãos no ambiente comunitário. Então, não é só a fala pessoal no meu trabalho. Não é só, isso também é. Porque normalmente as pessoas leem o capítulo 3 de Tiago pensando numa postura individual na vida, que está correto, mas se esquecem da postura individual no meio do grupo, no meio dos irmãos. Ah, então quer dizer que eu não posso falar o que eu estou pensando? Nem pensar não pode, que dirá falar. Por isso que a Bíblia diz, em Filipenses, capítulo 4, aquilo que eu e você deveríamos pensar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Percebe? Se essas coisas passarem pelo nosso coração e a nossa mente, certamente isso será um excelente filtro para aquilo que sairá através da nossa boca. Então, aquele que busca ser mestre no entendimento de Tiago, essa proeminência no meio da igreja, que era isso que as pessoas queriam, ser mestres para serem proeminentes. Essa dificuldade, essa inclinação por buscar uma proeminência injusta, isso já aconteceu no meio dos apóstolos, onde pouco antes de Jesus Cristo ser morto, ser levado para a crucificação, ser julgado de maneira equivocada, eles estavam conversando entre eles quem era maior no reino dos céus. E aí Jesus Cristo chega e pergunta, como se ele já não soubesse, vem cá, o que vocês estão falando? Nada, até esquecemos do assunto. Né? Totalmente indevida a conversa de quem é maior no reino dos céus, há uma semana antes da crucificação de Jesus Cristo. Pense, Jesus Cristo que foi orar e saía gotas como de sangue. Jesus Cristo que olhava para o povo e dizia, ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntá-vos, como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das suas asas, vocês mesmos não quiseram. E Jesus Cristo compungiu o coração, porque percebeu que as pessoas, por causa dessa rejeição, andavam como ovelhas sem pastor, cansadas e exaustas. Nós não fomos chamados por Deus para andarmos sozinhos, fomos chamados por Deus para sermos pastoreados, mas só podem ser pastores aqueles que Deus chamar. O problema é que tinha gente aqui que Deus não chamou e está querendo pastorear porque está querendo proeminência. Se isso era um problema na vida dos discípulos de Jesus Cristo, os camaradas que viram ele sofrer, os camaradas que viram as provocações que fizeram em relação a ele, que experimentaram 3 anos de estudos diante de Jesus Cristo, foram estes camaradas que uma semana antes estão preocupados em quem vai ser o maior no reino dos céus. Você imagina aqueles que estão mais longe de Jesus Cristo. A preocupação com proeminência injusta, porque a proeminência justa, nós vimos hoje de manhã, a respeito do nosso diácono Estevão, mas a proeminência injusta sempre existiu no coração da igreja. Na verdade, Tiago está preocupado que aqueles que querem ser mestres, uma dica, aqueles que querem ocupar um lugar de ensino na igreja, não podem ser pessoas despreparadas, não podem ser pessoas que não foram treinadas, não podem ser pessoas que não foram provadas em relação à fé, em relação à capacidade e em relação às motivações. Nosso problema é colocar pessoas na liderança da igreja para ensinar a igreja que são despreparados, não são treinados e não são provados em relação à fé, à capacidade e às motivações. E aí, nas primeiras dificuldades, as pessoas demonstram esta falta ou este despreparo em relação ao lugar em que ocupa. Não pode existir isso na vida da igreja. A igreja sofre em relação a isso. Na verdade, a preocupação, então, de Tiago é de levar as pessoas que tinham vontade de ensinar a igreja a se preocuparem com a maneira como elas vão utilizar a palavra no meio da igreja. Há uma preocupação notória de uma dimensão comunitária.
Mestres, do verso 1 a 12, deveriam saber usar a língua de maneira adequada. Pessoas da igreja, verso 13 a 18, deveriam entender que a verdadeira sabedoria é humilde e pacífica. Capítulo 4, verso 1 em diante, a contenda vem de cobiça do coração. Verso 4 ao verso 10 do capítulo 4, o problema do materialismo é tratado na igreja. Verso 11 e 12, a comunidade não deveria falar mal uns dos outros. E verso 13 a 17, a falibilidade dos projetos humanos. Especificamente no capítulo 3, são 4 estágios bem claros. Quem quer ser mestre, verso 1 e 2. Verso 3 a 6, o poder da língua. Resumidamente falando, um órgão tão pequeno, mas que se vangloria de tantas coisas. Terceiro estágio, a dificuldade de controlar a língua, versos 7 e 8. E o quarto estágio, a duplicidade pecaminosa em relação à língua, verso 9 ao verso 12. Eu gosto, obviamente, todos nós gostamos das coisas da história, justamente para não repetirmos os mesmos erros de nossos irmãos do passado. No passado, os irmãos, pessoas que tinham a oportunidade, tinham a oportunidade da escolarização, elas tinham muitas formações. Por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas que tinham na sua formação, eram advogados, pintores, escultores, teólogos e assim por diante. A mesma pessoa. Nós temos um exemplo de Miguel Ângelo, que era arquiteto, pintor, escultor e poeta italiano. Ele era tão bom no seu trabalho, não é porque eram muitas formações que eram formações meia boca. Ele era tão bom naquilo que fazia, que ele fez uma escultura de Moisés destinada ao túmulo do Papa Júlio II. Quando ele terminou, a perfeição era tão grande daquela estátua, como diria nas minhas andanças por aí, naquela estátua, que parecia um ser humano. E diz a história que ele falava diante da estátua, perché non parli, parla, Moisés. Fala, Moisés. Por que você não fala? Porque é uma estátua. Ele sabia disso, mas era muito perfeito o trabalho dele. Na verdade, só para a gente entender que, mesmo com várias formações, eles faziam muito bem aquilo que faziam. Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios da história, também pintor italiano, conhecido, por exemplo, numa das pinturas, a Mona Lisa, ou um dos trabalhos que ele fez, eu tenho lá em casa um quadro da Última Ceia, aquele quadro em tempos postos na ceia, que na sua pintura ele demorou para terminar aquele trabalho que durou 3 anos para aquele trabalho ficar pronto. Na verdade, ele se destacava em várias coisas, como cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Cara, eu não consigo nem ser pastor direito, né? Eu fiquei até humilhado quando eu vou lendo essas coisas assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou muito longe. O que esses caras fazem, né? E ele também era anatomista. Diz que, a semelhança dos médicos de seu tempo, como escultor, ele foi estudar com detalhes o corpo humano. E uma das suas palavras, ao descrever o corpo humano, ele fala justamente da língua. Onde ele dizia assim, nenhum outro membro precisa de um número tão grande de músculos como a língua. Ela supera todos os outros em número de movimentos. Veja, um órgão tão pequeno, mas com uma capacidade tão grande. Na verdade, Tiago, então, está preocupado com aqueles que vão ensinar usando esse pequeno órgão, a igreja que vai se utilizar desse pequeno órgão por causa da exposição. Aquele que fala precisa falar a verdade. Ele não pode falar exclusivamente a sua opinião. Você acha que é fácil? Tem coisas que as pessoas vão falar, aqueles que estão ensinando, que eventualmente eles mesmos estão vivendo. E aí o que faz? Só tem um jeito. Se vira para consertar a sua vida para poder falar diante da igreja. Porque falar é fácil. Viver é que eu quero ver. Então, falar era a preocupação de Tiago com a exposição. Por exemplo, essa foi uma das características que Paulo disse quando estava se despedindo da igreja de Éfeso. Ele disse assim, porque jamais eu deixei de vos anunciar
todo o desígnio de Deus. Tem assuntos que são difíceis porque são difíceis. Tem assuntos porque são difíceis, porque às vezes, na nossa comunidade, eventualmente seja uma fragilidade nossa, mas são assuntos que precisam ser ditos. O problema é que a gente sabe que precisa ser dito, mas quem é que vai ocupar o lugar da crucificação para chegar diante da igreja e falar, porque depois o camarada vai ser assunto do almoço de domingo? Porque falar a verdade nunca foi fácil. Ainda que seja falar a verdade com carinho, ainda que seja no tom certo, ainda que seja com amor, como Tiago faz. Aliás, diga-se de passagem, ele diz no verso 1, ele repete isso, reverbera várias vezes. O verso 1 começa dizendo, meus irmãos. E tudo que ele vai dizer, ele diz lá no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. E no verso 12 ele diz, acaso, meus irmãos, as coisas deveriam... Tiago é um pastor, ele está tratando com a igreja, lidando com seus irmãos. Jamais se esqueça disso. Quando a gente tiver que ensinar para a igreja, quando você tiver que ensinar para a igreja, numa sala, quando você tiver que conversar com alguém sobre qualquer assunto a respeito que precisa ser falado a verdade, não se esqueça. Comece assim, meu irmão, nós somos da mesma família, nós temos o mesmo pai, nós somos salvos pelo mesmo sangue, nós temos as mesmas necessidades. E eu, quem sabe, posso ajudar porque você está em dificuldade em alguma área, mas é meu irmão. Tem gente que parece que anda na igreja falando com pessoas que parecem que os outros são inimigos. A palavra de Deus já diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Jamais pense que seu irmão é seu inimigo. Tudo bem, às vezes parece, mas não é. Então, Tiago está preocupado naquele que vai falar a verdade, e todo mundo que vai ensinar deve se preocupar com isso, em ensinar todo o desígnio de Deus. Mas ele também está preocupado não só com a exposição, mas ele está preocupado com a afetação. Por quê? Porque aquilo que aqueles que estão na frente falam afeta a vida das pessoas, atinge o coração das famílias. De alguma maneira, as pessoas vão para casa pensando naqueles assuntos. Nem todo mundo vai para casa pensando em tudo, mas certamente nós vamos para casa pensando em alguma coisa. Nossa, eu ouvi a palavra do reverendo Rogério hoje de manhã. Calou fundo alguns daqueles argumentos no meu coração. Fui para casa comentando com a minha família sobre aquele assunto. E aquilo mexe, e cada um de nós vai mexer em determinadas áreas específicas. Então, a preocupação justamente com aqueles que vão falar, ou com os discursos e as falas no meio da igreja, é porque as falas afetam. Aliás, ele mesmo disse isso aqui um pouco depois, quando ele diz que a língua, ela contamina o corpo inteiro, diz lá no verso 6, situado entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro. Então, quando nós vamos falar, alguns dizem aqui que o corpo a que Tiago está se referindo é o corpo de Cristo, a igreja. Alguns dizem que não e outros dizem que sim, mas ela afeta tudo, quer seja o nosso corpo individual ou quer seja a igreja. Quando nós estamos falando, nós estamos afetando aqueles que nos ouvem, para melhor ou para pior. Por isso, a gente deve ter preocupação, com aquilo que nós falamos. E, por fim, ele está preocupado com a integração. Obviamente, ele diz lá no final que existe uma absoluta desconexão entre aquilo que as pessoas estão falando, porque elas estão falando bênção e maldição da mesma língua. Isso é absolutamente inconveniente. Tiago não está condenando o ensino na igreja, ele está condenando o despreparo. Tiago está incentivando o autocontrole no coração dos irmãos. Há muitas igrejas, há muitas famílias, há muitas relações que literalmente não foram destruídas por heresias, por desastres naturais, por colapsos financeiros, mas foram literalmente um grande estrago em determinadas igrejas e relacionamentos e famílias por causa de várias línguas ferinas. Provérbios diz que a palavra maldita, aquele que espalha contendas, ele separa inclusive os maiores amigos. Tal é a capacidade que a língua tem de corroer as relações, de machucar os nossos irmãos, de atingir as famílias que estão nos ouvindo.
A gente não pode imaginar que aquilo que vem de baixo não me atinge. Quando a gente ouve, já nos atingiu de alguma maneira. As palavras podem promover unidade ou podem destruir a unidade. As palavras podem incentivar a comunhão ou acabar com a comunhão. As palavras podem formar uma comunidade ou rachar uma comunidade. Eu pergunto para você, você quer destruir, acabar ou rachar? Ou você quer promover, incentivar e formar? Se nós queremos promover, incentivar e formar, isso é uma demonstração dos danos incalculáveis que a língua pode trazer, mas também dos bens extraordinários que podemos experimentar quando temos o cuidado de usarmos a nossa língua. Ela é necessária. A língua é necessária, mas a língua é perigosa. Se nós queremos fazer isso, lembre sempre de lidar com o outro, entendendo que você vai lidar com o seu irmão. É interessante que a amargura, ela azeda as nossas palavras. O orgulho, ele não consegue ficar calado. O ódio, ele simplesmente veste a roupagem do alfabeto. Nós conseguimos externalizar a amargura, orgulho e ódio através das nossas palavras. Então, uma religião verdadeira é simples. Eu sei que eu falei bastante coisa, você vai dizer, e as coisas do texto? É que está tão óbvio que ter uma religião verdadeira, levando essas coisas em consideração, especialmente no ambiente comunitário, é literalmente dominar a língua na comunidade. Ele falou de um cavalo, e um cavalo é dominado por corda, tiras de couro. Tem gente aí que trabalha com cavalo que sabe disso melhor do que eu, pode esboçar isso melhor do que eu. E determinados frisos de metais com formatos específicos podem domar um cavalo. Então, o que ele está incentivando a igreja é: use as cordas que forem necessárias, os frisos, construa frisos pessoais. Mas dá um jeito de controlar a sua boca. Preste atenção com aquilo que você fala. Por quê? Porque um cavalo controlado, ele leva a gente para longe. Mas um cavalo descontrolado, não fica perto, que você vai ver o que vai acontecer. Então, o Tiago está só tentando incentivar, como o próprio camarada disse lá no passado, mais ou menos assim, há N textos, mas selecionando um desses, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça na minha boca. Isso, enquanto eu estiver conversando com outro, vou repetir, disse consigo mesmo, são textos da Bíblia, irmão, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém, mordaça na minha boca, enquanto eu estiver me relacionando com meu irmão. Põe mordaça, não precisa ninguém colocar, você mesmo põe na sua boca. Você mesmo constrói um friso que seja personalizado, põe até seu nome aqui, assim, isso, e põe na tua boca para você aprender a se relacionar com o outro. Por quê? Porque senão o estrago é muito grande, irmãos. Na verdade, ele está preocupado com isso. Como Provérbios, para variar, prata escolhida é a língua do justo. Prata aqui valia mais do que ouro, tá, irmão? Prata escolhida é a língua do justo. A gente quer colocar mordaça na nossa boca para termos uma língua que seja tão valiosa quanto uma prata escolhida no meio da igreja. Mas também a verdadeira religião não é só um incentivo a dominar a língua na comunidade, mas é um incentivo a dominar, direcionar a língua na comunidade. Ele coloca uma outra figura de linguagem que é o leme. E o leme, nada mais do que ele está querendo demonstrar, isso tendo em vista os navios que existiam na época. Você imagina se ele soubesse dos navios que nós temos na nossa época. Proporcionalmente falando, é absolutamente desproporcional o leme para com o navio. E, no entanto, ele consegue dar as devidas direções, apenas se preocupando com um pequeno instrumento. Talvez a gente se preocupa tanto, o que é viver uma vida piedosa? Comece com a boca. Como é que eu faço para me parecer com Jesus Cristo? Preste atenção na sua língua. Como é que eu faço para dirigir a minha vida diante de Deus? Preste atenção naquilo que sai nesse órgão tão pequeno. Você pode direcionar toda a sua vida se você prestar atenção naquilo que deve sair da sua boca. Eu espero, com isso, que a gente não saia daqui
dizendo mais ou menos assim: e aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Alguma coisa para falar? Não precisa ser isso. A gente conserta a fala errada com a fala correta. A gente não conserta a fala errada ficando calado. Se precisar, sim. Mas em vez de falar o erro, fale o acerto. Em vez de falar de maneira equivocada, fale de maneira acertada. Em vez de expressar impiedade, expresse piedade. É óbvio, a pergunta como é que fica, como é que eu expresso piedade. Eu vou chegar lá, mas, no mínimo, para sermos uma verdadeira religião, precisamos dominar a língua na comunidade, precisamos direcionar a língua. Não sei qual é a direção, preste bem atenção, eu não sei qual é a direção que as pessoas tomam quando você fala. Vou repetir isso. Porque nós prestaremos conta diante de Deus por tudo aquilo que sai de nossa boca. Qual é a direção que as pessoas tomam quando você fala? Ah, mas o outro é responsável. Eu sei que é, mas você também tem parte da sua responsabilidade naquilo que você fala com o seu irmão. Também, além de direcionar a língua na comunidade, evitar a língua na comunidade. Ele traz aí, gasta um tempo falando do fogo, e a gente está aqui, sabe disso. Quem mora em Mato Grosso sabe mais ainda. As queimadas, eu vim para cá com cheiro de queimada passando na frente de um carro de bombeiro. Aquilo ali, literalmente, quando pega fogo, às vezes a gente vê algumas queimadas nos Estados Unidos, incontrolável. Então, isso significa que existem determinadas palavras, quando são ditas no meio da igreja, que a gente não consegue trazer de volta. O estrago ele vai fazendo e contaminando todas as pessoas. Por exemplo, ele diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios do homem depravado existe como que fogo ardente. Nos lábios de um homem depravado existem como que fogo ardente. Ou, como nós já ouvimos, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Nós não fomos chamados para isso. Ele fala aqui sobre o inferno. A palavra usada inferno aqui era conhecida das pessoas, era Guiena. Guiena era um lixão que tinha ao sul de Jerusalém. Eu não sei onde é que tem lixão aqui, mas toda cidade tem um lixo sanitário, né? Ou deveria ter. Então, era um lixão onde, imagina perto do lixão, as pessoas queimavam lá o lixo, imagina subir aquela fumaça, imagina você estar perto de um lugar onde está sendo queimado o lixo. Você consegue imaginar o cheiro? Isso. É isso que Tiago está dizendo. Que quando da nossa boca sai coisas que não deveriam, aquilo que está saindo da nossa boca é semelhante àquela fumaça fedida que está saindo daquele lixo que está sendo queimado. Eu pergunto, a gente espalha o bom perfume de Jesus Cristo? Ou quando as pessoas chegam perto de nós, chega a estar cheirando de longe? Contamina, a gente não consegue nem respirar. Tem casas, como é que você sabe disso? É simples assim, irmãos. Tem casas que eu digo assim: fulano, vamos lá visitar comigo a casa do fulano, sabe, deu uma dor de... aqui, estou com uma costa ruim aqui, acho que estão me chamando lá. Você inventa, você não precisa dizer para mim, você inventa um monte de coisa, por quê? Porque tem casas que ninguém gosta de chegar. Porque tem casas que parecem que são lixos fedorentos, que da boca está fedendo. Só saem coisas ruins, não sai nada que abençoa. Há uma absoluta incoerência na vida dessas pessoas, e a gente não gosta. Porque quem espalha o bom perfume de Jesus Cristo, nem precisa chamar. Tem gente que diz, viu, onde vocês vão? Eu vou na casa do fulano também, vou. Porque é bom. Então, eu pergunto, é simples para você. Alguém já disse para você como é bom estar do seu lado? Alguém já disse para você como é bom ouvir o que você tem para dizer? Alguém já disse para você, nossa, como eu gosto de ouvir as suas palavras? Se as pessoas não disserem isso a nosso respeito, desconfie que alguma coisa está errada em relação a você. Não tenha uma postura de... Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, mas Deus conhece aqueles que são tolos e aqueles que são sábios. Não tente enganar Deus com estratégias humanas, que isso não vai dar certo. Só funciona em determinado momento, daqui a pouco a gente vai sair aquilo que tem da nossa boca. Quantos de nós já não experimentamos? Vamos na casa do fulano? Vamos. Mas não fala isso, pelo amor de Deus. Não, não vou falar. Chega lá e se segura, e se fulano, e você coça a língua, e você vai para um lado. Mas em algum momento você acaba deixando escapar. É muito difícil nós guardarmos coisas para dentro de nós. Mas Jesus fez os discípulos guardarem para eles aprenderem a mortificar a carne, começando com a mortificação da língua. Direcionar e evitar
E o último é absolutamente claro, quando ele fala de harmonizar. Não é possível que da mesma boca alguém fira a um irmão com as palavras. Por qual razão? Porque o irmão é a imagem e semelhança de Deus. Deus diz assim: não fale mal daquele que carrega a imagem de Deus. Se você tem alguma coisa para falar, vá lá e converse com ele ou com ela. Mas não fale dele e nem dela. Por quê? Não é por causa de mim, da liderança, dos presbíteros. Nem aparece esse presbítero aqui, diácono, vai ser chamado no conselho. Tem nada a ver com isso. Você vai ser chamado no conselho celestial. Porque a gente não pode agredir, ainda que verbalmente, aqueles que são a imagem de Deus. Que dirá tocar, eu não gosto. A igreja deve ser uma das defensoras do aborto. Quem não defender ainda não entendeu qual é o argumento de Deus, porque são a imagem de Deus. Não podemos tocar naqueles que são a imagem de Deus. Crentes ou descrentes, piedosos ou impiedosos, não podemos tocar na vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles carregam com eles aquilo que é a única razão para nos separar de toda a criação, onde traz a base da dignidade do ser humano. Quem ainda está discutindo esses assuntos é porque ainda não entendeu isso. Não toque no seu irmão, não fale de seu irmão. Por isso, Davi diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? Aquele que, entre outras coisas, não difama com a sua língua. Leia lá no Salmo 15. Aquele que não lança injúria contra o seu próximo. Entre aqueles que haverão de habitar no tabernáculo de Deus, se encontram aqueles que entendem que a língua pode ser fedida como um lixão sendo queimado, e tem a preocupação da contaminação, e eles trabalham na evitação, evitar que saia da minha boca algo que prejudique a vida. Quantos de nós não conhecemos irmãos que tiveram suas reputações à ruína por causa daquilo que pessoas equivocadamente falaram deles? Não fale. Isso é muito sério. Não, a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser piedosa o suficiente para entender que a língua está escondida, ela tem veneno mortal. Ela parece uma víbora. O salmista entendeu isso. Ele diz: afiam a língua como da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Gente que, diz a Bíblia, ele entendendo isso, com a língua urdem engano, a garganta deles é sepulcro aberto, veneno e víbora está nos seus lábios, e diz ele, a boca a eles a tem cheia de maldição e amargura. E ele completa dizendo assim: estas pessoas que são como víboras, que têm veneno na sua língua, que têm maldição e amargura no coração, eles dizem assim: quem são estes? São aqueles que não há temor de Deus diante de seus olhos. Pessoas que não têm trava na língua são pessoas que não temem a Deus. Por que eu não vou falar de meu irmão? Por causa dele. Por causa dele. Não é por causa deles. É por causa dele. Por causa de meu irmão, eu não falo de meus irmãos. Por causa da autoridade, gera uma obrigatoriedade. A autoridade é dele. Deve ter temor no nosso coração, para que a gente consiga fazer aquilo que ele espera que façamos. Fica aí o desafio para cada um de nós, onde a gente só vai conseguir fazer isso. Não tente segurar a sua língua com artifícios humanos. Não vai funcionar. É simples assim. Só tem um jeito. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso eu disse que os óculos da língua servem para ler as páginas do coração. Dá frase de Instagram ainda, não? Aí fica um negócio interessante. Os óculos da língua dá para ler as páginas do coração. Você quer saber o que está no coração de alguém? Conversa. 10 minutos de conversa, você sabe o que está no coração. Ah, eu vou esconder. Não esconde. Pela fala a gente conhece. E se não falar aquilo que devia, a gente conhece do mesmo jeito. A gente tem que aprender. E os desafios colocados por Tiago são desafios acessíveis a todos nós. Dominar, direcionar, evitar e, além de tudo, harmonizar. Onde deve existir coerência no nosso coração de apenas abençoarmos e não
amaldiçoarmos. Eu não sei como é que você veio, mas eu lembro da ceia que nós do nosso irmão Jesus Cristo, onde a Bíblia diz que em tudo que ele fez, dolo algum se achou em sua boca. Jesus Cristo foi injustiçado, foi julgado equivocadamente, falaram mal a respeito dele, pagaram testemunhas para falar coisas que ele não fez, e ele na cruz morreu dizendo assim: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Você imaginou um negócio como esse? Só consegue fazer isso quem tem um coração do jeito dele. O problema nosso não está na língua, irmãos. O problema nosso está no coração. Se você quer cuidar da sua língua, cuide de seu coração. E aí a pergunta que alguém já disse: o que é que há e existe dentro do seu coração? Se existir coisa boa, a gente consegue fazer isso. Se a gente não se preocupar com o nosso coração, a gente não consegue fazer isso. A gente vai participar da ceia agora. Eu queria orar com os irmãos, pedindo a graça de Deus para que estas realidades de dominar, direcionar, evitar e harmonizar sejam desafios que Tiago está lançando para a igreja do Cruzeiro. A gente tem que aprender a dominar a nossa boca, a gente tem que aprender a direcionar as nossas palavras, a gente tem que aprender a evitar falar para não contaminar, e a gente tem que aprender a harmonizar a própria vida para sermos coerentes com aquilo que estamos falando. Vamos orar, pedir a graça do bom Deus sobre cada um de nós, para que Ele nos abençoe. Itamar, meu querido Itamar, vem aqui na frente ali, ora, por gentileza, já consagra os elementos da ceia, nós vamos participar. Tenha um momento de oração silenciosa e pensa naquilo que nós falamos. Nós vamos participar da ceia, muito importante, que participemos com estas coisas no coração, para que, em nome de Jesus, a ceia aqui não é de exclusividade da igreja presbiteriana, mas é de todos aqueles que têm o coração em Cristo Jesus, que com a boca confessaram Jesus Cristo, é só isso, que andam com o coração perto dele, e não como ele disse, me honram com os lábios, mas o coração está longe. Irmão, seus lábios e seu coração em relação a Cristo estão onde? Se seus lábios e coração estão perto de Cristo, você é chamado a participar da ceia. Se você confessou como eles fizeram, esses irmãos, e todos nós que participamos da igreja, uma igreja pública, fizemos algum dia na nossa vida, professamos a nossa fé, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Mas presta atenção, irmão da igreja do Cruzeiro, cuidado com a sua palavra. Cuidado com esse óculos que tem atrás dos dentes. Até Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci foi capaz de perceber quantos músculos, quanto movimento tem ali. Nós podemos fazer coisas grandiosas com a língua, para o bem e para o mal. E Deus está nos chamando nessa noite para colocarmos o nosso coração diante dele, para fazermos o bom uso da palavra. Vamos orar? Deus amado, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, Pai, neste momento de contrição, Pai, pelos desafios que a Tua palavra nos trouxe nesta noite. Reconhecendo que se o Senhor não for adiante de nós, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não for conosco, Pai, certamente nós não dominaremos a nossa língua, a nossa fala, a nossa boca. É verdade. Porque como nós aprendemos nesta noite, Deus, quão mal, Deus, é a nossa língua quando nós fazemos mau uso dela. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a controlar, a refrear, a dominar a nossa língua, a nossa boca. Porque como a Tua palavra mesmo nos revela, Deus, ela tanto pode ser usada para abençoar, como também para amaldiçoar. É verdade. E o nosso desejo, Pai, é de que a nossa boca possa proferir palavras de bênção, Deus, e não de maldição. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia, lava-nos completamente,
Purifica, Senhor, a nossa boca, purifica os nossos lábios, a nossa mente, para que cada vez mais pareçamos contigo. Amém. E se assim for, Pai, se o Senhor for conosco, se o Senhor nos ajudar, certamente teremos êxito, não pelas nossas próprias forças e méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Ensina-nos, ó Deus, a essa missão tão difícil que é refrear nossa língua. É verdade. Abençoa a tua igreja, a igreja do Cruzeiro, que é começar em mim. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a nos calarmos, a falarmos menos, mas também a falarmos quando for para a edificação dos nossos É irmãos. verdade, Deus. Abençoa-nos, Deus, nesta noite. Que o Senhor esteja, Pai, conosco na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor pede a cada um de nós, o Senhor pede à sua igreja: filho meu, dá-me o teu coração. Amém, Deus. Recebe, Deus, então, os nossos corações cheios de temor a Ti. É verdade. E também de gratidão pelo que Cristo fez por cada um de nós, pela sua noiva na cruz. É verdade, Deus. Deus, nós não temos, Pai, como agradecer a Ti por tamanha bondade, tamanho amor, em enviar o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. É verdade. E nós Te louvamos e nós bendizemos o Teu santo nome por tamanho amor a cada um de nós. Amém, Deus. Abençoa-nos nesta noite. Senhor, sonda, Pai, mais uma vez nós te pedimos, sonda agora os nossos corações e purifica-nos de todo o mal, Amém, Deus. de todo o pecado, para que possamos participar da Tua mesa, Senhor, a mesa que está aqui posta, de forma que agrade a Ti. Abençoa, ó Deus, o pão, abençoa o vinho que está sobre essa mesa. É verdade, Deus. Alimenta-nos nesta noite, Pai, com o Teu corpo. Alimenta o Teu povo, ó Deus, ao participar desta mesa. E torna-nos, ó Deus, cada vez mais santos e irrepreensíveis, ó Deus. Amém, Deus. Não porque nós queremos proeminência, mas é porque é por amor a Ti mesmo, Amém, Pai. Deus. Amém. É para que o Teu nome seja honrado e glorificado por intermédio de nós mesmos, É Pai. verdade, Deus. Usa-nos, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome, aonde quer que estejamos. É verdade. É assim que nós oramos, ó Deus, agradecidos, abençoando os alimentos da mesa, da ceia, Amém. nesta noite. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.